Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal, não só no meu canal, mas também da Quad Financial. Estamos aqui reunidos novamente pela segunda vez para falar sobre ciclos econômicos, indicadores macro e também mercados, né? Uma pergunta que a gente estava comentando antes da live começar, que vocês aí estão querendo certezas, vocês querem saber o que está acontecendo com os mercados, é para comprar, é para vender. E eu, inclusive, fiz uma postagem alguns minutos atrás falando sobre o mercado imobiliário americano. Existem coisas únicas acontecendo em alguns indicadores que nós avaliamos hoje. Então, se vocês pegarem a história, os últimos 40, 50 anos, estudar os indicadores e tentar, usando eles agora, prever o futuro, parece que não está funcionando. Depende muito dos indicadores, obviamente, mas é sobre esses assuntos que nós vamos falar hoje. E aí, essa live está acontecendo não só no meu canal, mas também da Quad Financial. E assim, dessa maneira, várias pessoas podem acompanhar os nossos conteúdos. Se vocês não seguem eles, por favor, sigam eles. Quem são eles? Tiago, meu conterrâneo, e o mestre Gamboge, que está aqui com a gente hoje. Boa noite para todos vocês. Muito boa Boa noite, noite, pessoal. galera. Prazer estar mais uma live aí com o Igor. E vamos aprender um pouco com essas duas feras aí do macro. É difícil reunir duas pessoas do macro, né? É difícil ter gente do macro, assim. A maioria das pessoas é só uma abordagem mais bottom-up, mais só buy and hold e tal. E o Igor é economista, então, de formação até, e dedica praticamente todo o seu tempo aí a entender mais sobre política monetária, sobre toda a macroeconomia aplicada aos mercados. E o Gamboge também tem uma abordagem que não lida só com macro também, ele lida bastante com price action e tal, mas acho que o foco principal, assim, da abordagem do Gamboge, que é justamente o macro que sustenta os ciclos estruturais do mercado, que é no que o Gamboge foca, é o macro também. Então, eu vou estar mais assistindo aqui essas duas feras, assim como vocês que estão nos ouvindo aqui, com certeza eles vão ter bastante aí a contribuir para o nosso aprendizado. Eu posso adiantar uma coisa, eu não sou economista, mas eu faço economia, tá? Como todo mundo. É isso aí. Vamos ver quem é que vem chegando aqui. Hilda, boa noite. E o do Danilo Nascimento sempre está Chiodo. online. Danilo também. Esses nomes aí eu já conheço todos eles. Aqui, Paulo, boa noite. Pronto para mais uma aula. FEIME, boa noite a todos. Está alçada, vê essa economia, não sabe se vai para lá ou se vai para cá. Uma confusão econômica que tá osso desse decidir, fala o Bruno. Guilherme Guimarães, aqui Luiz Reis, Flávia Schutz, aqui vários assinantes do Igor, Lauri Renig, Eu André conheço Velho todos esses de nomes aí. Azevedo, Léo, boa noite, senhores, Fábio, Cauã Campela, aqui um pessoal da Quad também. É isso aí, pessoal. Tem quem nos acompanha, tem quem acompanha o Igor. Quem nos acompanha e não acompanha o Igor ainda tá marcando bobeira. Segue ele lá nas redes sociais. Quem eventualmente se interessar pelo nosso conteúdo e vem do Igor aqui também vai ser muito bem recebido aqui nas redes da Quad Financial. E vamos lá então, pessoal. Gamboge, tu tinha mandado algumas figuras aqui para a gente dar uma estudada aqui na live hoje. Diga por qual tu quer começar ou não tem preferência por nenhuma, posso soltar qualquer uma. Vou começar aí já que o Igor falou em mercado imobiliário, bota a figura do affordability. Uhum. Vou achar ela aqui e já colocamos. Olha, turma, se vocês querem certeza, tem que aprender a conviver com elas, tá? Essa é a minha experiência de 40 anos. Aprender a conviver com a incerteza. Em vários momentos eu estive com certeza absoluta. Geralmente em bull markets, quando lucros e múltiplos estão se expandindo. Bom, vamos começar aí. O affordability é a capacidade de uma família, esse índice é do Fed de Atlanta, é a capacidade de uma família típica adquirir e manter um imóvel típico. Tá? Entenda-se por típico uma família com renda mediana e a mediana de um preço de um imóvel, ok? A affordability está na cor amarela. Acima de 100, as famílias têm capacidade de comprar e manter o imóvel. Abaixo de 100 é o inverso, ou seja, eles têm dificuldades. Né? 3 parâmetros entram no cálculo desse indicador: renda típica, taxa hipotecária
E mais um aí, me ajuda aí, O preço Igor. dos imóveis? Exatamente, preço dos imóveis, ok? Tá? Tiago, volta lá nos preços dos imóveis, só para mostrar onde se encontra. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu ver. Figura. Tu não. Zillow. Figura Zillow, ok. Figura Zillow. Pera, eu não sei qual figura é essa, Zillow, Zero. Tá, o índice Zillow. Zillow ali, tá? Aqui, ó. Isso. Uhum. Dá para dar uma ampliada aí? Dá. Bom, você observe que isso é do Fred Graff, tá? O que prepara isso é o Fed St. Louis. Então, observe que o preço dos imóveis subiram, chegou a recuar um pouquinho e depois voltou a se recuperar e está aí mais ou menos próximo ao topo. Isso é em preços nominais, tá? Esse indicador Zillow, ele considera todo tipo de imóveis. Assim consta de sua descrição, né? E tenta superar aqueles índices que não se adaptam à mudança do perfil dos imóveis, né? Certo? Porque às vezes a preferência recai num certo tipo de imóvel, em outras épocas em outro tipo, e assim por diante. Esse indicador Zillow procura se adaptar a essas circunstâncias. Bom, nota-se que os preços são caríssimos. Tá? Volte à figura anterior, Tiago, por favor. Bom, esses preços dos imóveis jogaram a curva amarela lá para baixo. Somente vista aí, pelo menos nesse horizonte que está mostrado na figura, em 2007. O que isso quer dizer? Naquela ocasião, os preços de imóveis estavam nas alturas, uma especulação desenfreada, né? Empacotaram títulos lastreados em hipoteca, dividir eles em tranches, em sênior, não sênior, enfim. Muita gente acreditou naquilo e se deu muito mal. Geralmente, o mercado imobiliário é um indicador antecedente das recessões, tá? 9 das últimas 11 recessões foram antecipadas pelo mercado imobiliário. Entretanto, é a minha suspeita que este ano é atípico por causa da pandemia. Tá? O que nós vimos aí? Nós vimos aposentadorias precoces. Um artigo desta semana do Fed St. Louis estima algo em torno de 2,4 milhões de aposentadorias precoces. Dizem que o mercado de trabalho está apertado, mas tem algumas fissuras que eu vou mostrar aí e que são dados muito recentes. Bom, veja, a curva azul é a renda típica de uma família típica. Infelizmente, esses dados não são acompanhados por uma análise, mas me estranhou muito a forte queda da curva azul, que começou em março e se acentuou em abril. Abril é o último dado, né? Então, esse componente que afeta a capacidade de comprar, ele foi bastante prejudicado aí, né? Que a renda da família é típica, tá? Eu não tenho uma explicação convincente para isso, só tenho os dados. Mas nota-se que em 2007 ela começou a despencar, né? 2007 foi uma das recessões mais fáceis de ser previstas, né? Foi tão fácil que eu saía antes aqui da Bolsa Brasileira. Eu saí uns 6 meses antes, porque estava tão óbvio lá fora de que ia entrar em recessão, eu só não sabia a intensidade da recessão, e ela se mostrou muito séria. Eu me lembro muito bem que um dia o mercado financeiro parou. Simplesmente ficou congelado, né? Então, bom, nós temos um gap entre a oferta e a demanda. Quem está com imóvel não vende.
quem quer comprar não tem condições. Então, o que aconteceu? As construtoras entraram no meio e falaram, vamos cobrir esse ato. Aí, Housing Starts, que é o indicador início de construção, né, deu um salto aí, embora ainda se situe muito abaixo do que ele já esteve aí nos últimos 3 anos. Tá? Só que você pode pensar, bom, a coisa melhorou, mas, claro, aumentou a oferta, só que com desconto de 15% em relação a outubro. Então, tem uma questão de preço aí também que ajudou. Tá? As construtoras estão vendendo 15% abaixo. Né? Enquanto o lumber, que é placas de madeira, estiver aí próximo às mínimas e está reagindo nos últimos tempos, apesar da mão de obra mais cara, as construtoras ainda têm condições de oferecer esse desconto em relação ao mercado secundário. O que eu quero dizer mercado secundário? Esse indicado pelo Zillow. Esses são os preços do mercado secundário de casas existentes e não novas. Novas é o mercado primário. Né? Bom, então tem algo estranho, particularmente nessa curva azul. Tá? E a affordability, não enxergo ele melhorar tanto. Tá? Então, esse mercado vai continuar com dificuldades. Eu não creio que ele vai nos fornecer muitas pistas, como eu vi e vivenciei minuto a minuto lá em 2007. Tá? Uma outra ocasião em que o mercado imobiliário deixou de ser um indicador antecedente foi em 2000. Eu também vivi minuto a minuto esses momentos. Isso porque a bolha emergiu em 2000. 1999, 2000, enquanto a bolha no Nasdaq desinflou, o índice caiu de 5.000 para 1.700 em 2 anos, 2 anos e meio, estava nascendo uma bolha no mercado imobiliário. Os preços estavam bons, a affordability, ou seja, a capacidade de pagamento e de manter o imóvel estava alto, acima desse número 100, tá? E aí começou essa bolha, né, que tornou a recessão em 2001 muito suave. Tá? Apesar disso, uma coisa que muita gente negligencia, que qualquer recessão afeta muito as margens de lucros. No momento inflacionário, as vendas nominais podem até não cair muito, mas o estrago vem nas margens operacionais, que é um índice muito sensível ao ciclo econômico. É um dos mais sensíveis lá no balanço das empresas. Tá? Vamos passar para um outro para a gente não ficar... Beleza. Pessoal, para quem eventualmente não entendeu, de uma forma bem resumida aqui, o amarelo, o affordability, acima de 100 mostra que, em geral, no mercado imobiliário, a família média, nem aqueles pobres, nem aqueles muito ricos lá dos Estados Unidos, a família média está tendo condições de contrair uma hipoteca e adquirir um imóvel. Então, acima de 100, o imóvel está dentro das condições de uma família de classe média dos Estados Unidos. E abaixo mostra que o preço dos imóveis e tudo mais está incompatível com a renda das famílias, né? Então a gente viu isso na bolha imobiliária lá em 2007, 2008, né? E agora a gente está vendo isso também. E, inclusive, eu estava falando com alguns seguidores nossos lá no Instagram, residentes lá dos Estados Unidos, e ele fala, cara, assim, comprar uma casa tá um negócio praticamente impossível aqui nos Estados Unidos. Até o aluguel tá consumindo muito da renda e comprar uma casa tá algo, assim, inviável até para as pessoas que recebem relativamente bem lá. Isso bate, né, Tiago, no índice de inflação, né? Porque, particularmente no CPI, e com menor peso no PCE, que é o índice preferível do Fed, mas pelo que o Jay Powell, que é o presidente do Federal Reserve, tem dito, ele também olha o CPI. Né? No CPI o peso é maior. O Igor pode me ajudar aí. Acho que o aluguéis pagos e o equivalente a aluguéis é uma coisa estranha isso, mas o Igor pode até explicar bem. Pesa aí mais que 30%, acho que é 34% do CPI, por aí, tá?
Então, você vê preços nas alturas, supõe-se que o aluguel também, né? Então, esse é um problema do índice CPI, que vai ser divulgado e é um dos dados importantes dessa safra que vai vir aí, geralmente em torno do dia 12 de julho, deve vir o CPI de junho, né? Tá certo? Vai ser um dado muito importante. Outro dado importante vai ser o emprego, e eu vou mostrar melhor. Não ficar somente naquele número de taxa de desemprego, que hoje está em 3,7, mas penetrar um pouco mais a fundo nisso, tá? Para a gente ver, ter um quadro melhor. Para quem acompanha o S&P, o S&P trata-se das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Vamos ver como é que está a margem de lucro das empresas em geral nos Estados Unidos? Figura, Thiago, Margin All US Companies. Figura. Eu não numerei porque eu não sabia a sequência. Margin All US Companies. Não, é essa aí. Dá uma ampliada aí. Esse refere-se ao primeiro trimestre, último dado, tá? Uma forma de calcular, tem uma formulazinha lá em cima, não dá para mostrá-la, mas enfim, isso é a margem after tax. Before tax não tem, ou seja, antes dos impostos não tem. Não tem porque fica incongruente, tá? Porque eu trabalhei com um valor agregado, tá? Bom, observe a curva azul, que é a margem de lucros, como ela é sensível nas recessões, né? Ela já fez um pico, no primeiro trimestre já deu uma boa desmanchada, mas ainda está lá mais próximo do céu do que do inferno, tá? O inferno será conhecido na recessão, é onde realmente aí a vaca torce o rabo, tá? Vamos para o próximo aí. Vamos ver o mercado de trabalho? Bota essa figura Sun Law. É essa, né? Acho que sim. Bom, dá uma ampliada aí. Vamos explicar um pouquinho o que é isso. O Igor sabe muito bem o que é isso. Depois eles podem entrar em detalhes com você. O Sun Law é um indicador que tenta antecipar uma recessão. Tá? Numa recessão, a taxa de desemprego aumenta muito. Só que ele é um lag indicator, ou seja, é um indicador atrasado. Você tem indicador antecedente, coincidente, PIB é um deles, e o atrasado, inflação é atrasado. Desculpa, eu acho que esse aí é um coincidente, vai, ok? Ele se torna um pouquinho atrasado porque a estatística não é disponível em tempo real. Tem um pequeno atraso. Bom, o que diz essa lei de Sun? Quem que é Sun? Cláudia Sun, ex-membro do Federal Reserve, é uma analista econômica, hoje conceituada, criou essa regrinha, né? E deixa eu entrar um pouquinho em detalhes. Sempre no ano seguinte, a taxa de desemprego sempre é revista. Tá? Então, esse quadro aí pode ser mudado. Só que ela criou essa regra no horizonte móvel de 12 meses, de tal forma que ela trabalha com as estatísticas que estão sujeitas a uma retificação no ano subsequente. Tá? E ela tem um histórico sólido de previsão. Como ela é calculada? Pega-se a média móvel da taxa de desemprego dos últimos 3 meses, né? Soma e divide por 3, média móvel simples, e compara com a menor taxa de desemprego nos últimos 12 meses. Sempre que superou 0,5 ponto percentual, antecipou a recessão. Tá? Essa linha branca. Bom, aí o que eu fiz? Eu fiz algumas coisinhas. Na verdade, quem fez foi a Cláudia Sun. O que eu fiz da minha própria palavra vai ser o gráfico subsequente, mas vamos ficar por enquanto nesse aí.
Eu peguei, quer dizer, na verdade, eu segui as instruções da Cláudia San e peguei os 4 principais estados. Acho que foi 4, né? Ou 5. 5, ok? O mais importante em termos de PIB. Um é os Estados Unidos todo, então foram 4. É. Califórnia, Primeiro, Texas, Nova York e Flórida. Califórnia, em primeiro lugar, já chegou a 20% do PIB, hoje está na faixa de 14%. Texas, que é muito dependente de energia, e aí é um problema. Tá? Tá em branco, é o segundo estado com o maior PIB, seguido de Nova York, depois Flórida. São 4 estados. E depois eu peguei o do próprio país, né? Que é a curva azul, né? Que está distante ainda do 0,5. O 0,5 seria a partir de quando seria sinalizada uma recessão, né, Gamboge? Exatamente. Então ele está distante, ok? Só que, observe, se a gente ponderar pelo PIB, você vê que o principal estado já ultrapassou esse limiar. O Texas, que é muito dependente de petróleo, está subindo e deve subir mais ainda. Eu me lembro que, uns 3 anos atrás, eu tenho como memória que o custo do óleo de xisto nos Estados Unidos era em torno de $60. Bom, numa pesquisa mais recente, aliás, foi ontem, se eu não me engano, eu achei uma estatística de que abaixo de $80 já começa a dar problema para a indústria. Tá? Não é à toa que essa curva branca está subindo. Tá? E é o segundo maior estado em termos de PIB. Agora, eu vou puxar um pouco pela memória. O PIB dos Estados Unidos é algo em torno de 26 tri, o Igor me corrige se eu estou errado, nominal, né? Tá? O Califórnia tem algo em torno de 2,3 trilhão ou 2,5, por aí. Texas tem 1,7, 1,8. É difícil ficar memorizando todos esses números, tá? Mas é o segundo. Depois vem Nova York e depois vem a Flórida. A Flórida está uma beleza. Está lá a curva amarela lá embaixo, tá? É um caso à parte e pela sua importância, está ajudando a manter a taxa de desemprego em 3,7. A mínima foi 3,4, ele já chegou a 3,7 mais de uma vez, depois voltou para 3,5, enfim, está rodopiando essa taxa de desemprego entre 3,4 e 3,7. Então, vamos olhar um pouquinho mais a fundo isso? Então, vamos, figura quintil desemprego. Ok, vamos para o próximo. Isso seria até legal alguma hora, a gente aqui da Quad, ou até o Igor, a gente fazer uma análise mais minuciosa ou trazer algum especialista que tem muita... A política pública nos últimos anos, acho que da Califórnia e da Flórida, tomou rumos bastante distintos, né, em termos... Só para você ter uma ideia, Thiago... E isso talvez esteja se refletindo justamente aqui, né? Nesse mês, lá tem Senado, né? O Estado tem Senado. Aprovou uma lei que impede que os empregadores solicitem aos empregados que criem dificuldades para um estranho entre e roube. Não pode. Então, até $1.000 você pode entrar numa loja e roubar, simplesmente. Né? Não é que pode, mas tu não vai para prisão. Empresas, né? O Elon Musk já saiu de lá. Além do que, tem tido demissões nas empresas das Big Techs. Né? Vamos agora ver um outro lado dessa moeda, que é o quintil desemprego. Existe Eu ia também até adicionar agora mais um fator ali na questão da Califórnia, que seria também a questão dessa crise das empresas. Essa aí. Eu, se fosse você, perfilaria essas figuras com o nome, fica mais fácil de encontrar, tá? Bom. Beleza. Deixa o Igor só terminar ali, que ele ia mencionar alguma coisa ali sobre a Califórnia também. Eu só ia comentar essa questão da Califórnia também, da crise das startups e empresas de tecnologia, enfim, a crise bancária, né, SVB e outras instituições.
E Uhum. existe uma saída de pessoas muito grande da Califórnia que hoje vai para outros estados. E também tem uma epidemia de drogas muito forte na Califórnia. Eu vejo vídeos ali de São Francisco que são vídeos bem assustadores. É. Uhum. Bom, são dois gráficos aí, né? À esquerda, eu fiz uma série dos 51 estados e ordenei ela em sequência. O primeiro quintil, ou seja, a quinta parte, a primeira quinta parte são os estados com a menor taxa de desemprego. E aí vai subindo, subindo, e essa última, à direita, é o quinto quintil, onde está o maior desemprego. Aí eu calculei o quê? O percentual do PIB, a soma do PIB desses estados em relação ao PIB total dos Estados Unidos, ok? Então a gente vê que onde a taxa de desemprego já está se manifestando, concentra 45% do PIB do país. Já é uma visão um pouco diferente, ou seja, qualquer mexida desfavorável aí pode fazer ela ir para 3,8, sei lá, 3,9, apesar que essas estatísticas de emprego elas são estranhas, porque você tem duas. Aquela sondagem por estabelecimento, que geralmente é conhecido, no Farm Payroll, e aquela também efetuada numa sondagem por domicílio, que mostra um quadro totalmente diferente. Teve um desemprego enorme por essa estatística de sondagem por domicílio, mas ela é, pelo que eu vi o histórico, eu não sei se ela é muito confiável, eu nunca vi o mercado dar tanta atenção para ela. Tá? Então vamos ficar com essa sondagem do Non-Farm Payroll, que é feita por estabelecimento. Bom, o gráfico à direita mostra o seguinte, o que eu fiz? Eu peguei a taxa de desemprego e ponderei pelo PIB daquele quintil, não em relação ao PIB total, mas daquele quintil. Uma curiosidade que as taxas de desemprego foram muito semelhantes às medianas de cada quintil, ou seja, de cada quinta parte, tá? Então, nos estados onde está lá a Flórida, onde está... Não, desculpa, a Flórida está com a taxa de desemprego em torno de 2,6, então ela está no segundo quintil, tá? Nesse primeiro quintil, onde a taxa de desemprego é de 4,2 e a média nacional é de 3,7 pela última estatística, né? É o que representa quase 50% do PIB. Então, é um equilíbrio muito estável aí, né? A qualquer momento, essa taxa de emprego pode dar uma deslocada. Basta o quarto quintil, uma parte dela, migrar para a barra à direita, né? A primeira, tá? Então, nessa barra onde está o maior desemprego, que é a mais à direita, a taxa é de 4,2%, ponderada pelo PIB, do quintil. Então, eu pego a taxa de desemprego, vejo o PIB do Estado, divido pelo PIB, da soma dos PIBs do quintil, dessa quinta parte à direita, e pondero e depois somo, ok? Então dá 4,2. No quarto quintil cai para 3,6. Curiosamente, a taxa de desemprego, a menor taxa de desemprego do quinto quintil é 3,8, mediana 4,2. Curiosamente, a taxa de desemprego está entre o quarto e o quinto, tá? Está 3,7, tá? E observe que o primeiro quintil, a taxa de desemprego é 2,3. Isso é um monte de estados. Na verdade, como são 51 estados, eu aloquei um deles, ou seja, todos os quintis têm 10 estados, exceto o primeiro, que tem 11. São estados de menor importância para a economia do país, né? A taxa de desemprego está baixa, né? Só que tem um problema, e isso o Igor pode até explicar melhor do que eu. Se você tem um balde e começa a jogar um balde de água quente, começa a jogar água fria, ele contamina, né?
Então, a economia, se começar desemprego na Califórnia, no Texas, e eu acho que o Texas é um candidato para aumentar a taxa de desemprego com o petróleo nesses níveis, hoje despencou de novo, né? Pode fazer com que esse efeito contamine. Afinal de contas, um Estado não está verticalizado, né? Certo? Ele extrai o petróleo lá, mas compra equipamentos de outros estados, enfim. Se o preço do petróleo cai, o break-even dos produtores de óleo de xisto é muito alto. Não se compara nem com o custo do Brasil, ainda mais da Arábia Saudita, da Rússia, tá? Então é um custo bem mais elevado. Como eu disse, a última vez foi ontem, eu consultei Bloomberg e outros, eles estavam na faixa aí de $80. Achei até meio exagerado, porque eu tinha 60, mas tem inflação, né? E tem um custo de mão de obra. Enfim, esse é o número. De qualquer forma, preços de petróleo em queda prejudica muito o Texas, e o Texas pode se enfileirar e se juntar à Califórnia, ultrapassando aquele 0,5, tá? Eu não vou estranhar o Non-Farm Payroll, que é essa sondagem por estabelecimento, ou seja, nas empresas, que vai ser divulgada no final, na sexta-feira da próxima semana, essa taxa de desemprego já aumentar. Tá? Se não for esse caso, possivelmente pode vir no outro mês. Essas estatísticas de emprego, eu me lembro que na década de 2000 eu li muito a respeito, ela apresenta um viés, quando a taxa de desemprego está caindo, ou seja, emprego aumentando, ela apresenta um viés positivo. E o inverso também acontece, tá? Eu não sei se ainda, nunca li nada de uma mudança de metodologia. Então tem esse viés, tá? Isso mais por curiosidade, tá? Mas o mercado, esses gestores são gestores mais jovens, não viveram 2000, não viveram década de 90, grande parte deles, né? Essas informações ficam perdidas, tá? Ficam perdidas, a gente está aí para recuperá-las, né? Assim como a informação dos problemas regionais de californianos, essa informação que era conhecida em 2008. Aliás, recebeu muita crítica a contabilização de títulos, não a preços de mercados. Basta o banco dizer, não pretendo vender, você não contabiliza preços de mercado, e o rombo fica lá contabilmente sem exposição. Mas isso já era conhecido em 2008. Teve uma grita de alguns poucos economistas, falando, isso aí vai dar problema, isso vai cegar os investidores. Bom, está aí, né? Os bancos regionais. Eu já sabia disso, só que eu não sabia que... Eu já suspeitava disso, mas não tinha um elemento probatório que somente veio com a quebra do Silicon Valley Bank. Né? Só ativar aqui as figuras, que senão eu perco elas. Peraí. Se o Igor quiser fazer algum comentário, aproveite aí quando eu estou tentando acessar aqui, está aqui. Sobre o mercado de trabalho, nós já vimos nesse último mês o desemprego aumentar de 3,4, se eu não me engano, para 3,7, e tentar prever aí taxa de desemprego é uma coisa bem complicada, Complicado. mas tem um outro indicador que inclusive nós mencionamos na última live, que é os pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? A média móvel de 4 semanas, num dos maiores patamares desde 2021, se eu não me engano, começando a sentir os efeitos da política monetária na minha visão. Tiago, só um segundinho, Igor. Você passou por ele, tá? Deixa eu ver como que está o título dele aqui. PAD, P-A-D, isso. É isso que o Igor está dizendo, olha. Isso. Pode continuar, Igor. A questão dos pedidos iniciais é que eles estão começando a sentir, aparentemente, o efeito da política monetária, e quando nós olhamos para a leitura semanal, que sai toda quinta-feira,
ele se distancia dos 200 mil. Ele ficou um tempo ali 200, inclusive abaixo de 200, mas como o número sai toda semana, acaba sendo muito volátil. E aí nós olhamos para a média de 4 semanas, né? Ele começou esse movimento de alta recentemente, que precisa ser acompanhado, na minha opinião. É mais um indicador que ganha relevância daqueles vários que nós estamos Exatamente. avaliando hoje. Aliás, esse foi um dos indicadores que me alertou em julho de 2007, e o bear nos Estados Unidos começou em meados de outubro daquele mesmo ano, portanto, 3 meses, talvez até menos, não sei que altura de julho, eu vi isso aí subindo. Eu vi também os lucros ficando estagnados, a expectativa dos analistas com lucros estagnados e o mercado só subindo pela expansão de múltiplo. Isso não é uma boa combinação. Um bull sadio é quando os múltiplos expandem e as expectativas, a mediana das expectativas dos lucros também. Esse é o mercado que você pode fechar o computador, desligar a TV, a Bloomberg e sair de férias. Tá? Notícia ruim não é absorvida, os lucros estão. O mercado não tem função social, o nosso é lucro. Né? Esse é o mercado melhor que existe. Tá? Bom, só quero adiantar o seguinte: eu não sou permabull, mas tampouco permabear, eu sou permadata. Tá? Eu só olho dados, independentemente se o mercado está subindo ou caindo, eu só vejo dados macroeconômicos. Vamos para o... Era isso que eu queria mostrar. Aliás, então, esse indicador, como o próprio Igor disse, ele passa a ser um indicador a ser monitorado de perto, tá? Eu vi alguns comentários, porque você tem o Jobless Claim, que é esse aí, e também o acumulado, tá? Só que o acumulado, ele sofreu uma quedinha. Ocorre o seguinte, o prazo do benefício, que depende de cada estado, é de 6 meses em média. Então, chega no 7º mês, o cara sai fora mesmo da lista. Inclusive, o The Conference Board nem usa esse Continual Jobless Claim, sei lá como é que chama, não me lembro agora, mas um dos itens do indicador antecedente do Conference Board é esse aí. Tá? E ele está subindo, né? Subindo e já começou a chamar a atenção. Bom, vamos ao próximo. Vamos visitar um gráfico, acho que o Igor nunca chegou a vê-lo. Pouca gente já viu, que é a Yield Curve, ou seja, a curva de rendimentos de 1929. Esse eu não tenho. É um tesouro que eu guardei, que eu descobri na década de 90. Está lá, vê 1929. Olha, gente, eu não faço nenhuma menção a 29, não enxergo nada parecido com aquilo, tá certo? Mas é mais um dado curioso, tá? Eu acho que é um outro. Ah, não, é isso aí, tá certo, tá É certo. isso aí. Observe que as áreas sombreadas, elas a recessão, tá? Deixa eu ver aqui. Onde está 29 aí? É lá no canto? Como é que é? É isso. É aqui, ó, Gambote, 1929 aqui. Onde está? Bota isso. Aqui, okay. ó, tá aqui o meu mouse. Observe, bom, a linha preta é o zero. Abaixo disso ela está invertida, ou seja, as taxas de longo prazo estão abaixo da de curto prazo. Como é precificada uma taxa, por exemplo, de 10 anos? Geralmente o mercado olha isso com o spread entre a taxa de 10 anos e de 2 anos. 2 anos é extremamente sensível aos Fed Funds. Né? Então, a maioria das pessoas que eu leio assim, usa esse diferencial entre 10 e 2 anos. E a de 10 anos? Por que ela fica abaixo? A taxa de 10 anos ela é formada pelas expectativas dos agentes em relação ao que o Fed vai fazer. Né? Ao longo desse período, né? Uma lição que eu aprendi com muito tempo atrás com um cara do Fed, ele explicando como é precificado, como é formada essa taxa de 10 anos, por que ela vem abaixo da de 2 anos e tem um histórico muito forte
de antecipar uma recessão. O diabo que ela não tem timing. Às vezes ela fica invertida um ano e meio, né? Mas você vê que até em 29, quando o mercado de capitais nos Estados Unidos não era essa potência nos dias atuais, a economia americana não era tão financeirizada como é hoje, esse indicador antecipou. Me lembro bem, lendo aquele economista Galbraith, ele mostra um gráfico no livro interessante, recomendo qualquer um ler, que a produção industrial já estava caindo em agosto, se não me engano, julho ou agosto, e o mercado na euforia, ele não enxerga nada, porque tem muito noviço no mercado que só vê price action. E até aquele famoso economista que deu grandes contribuições a essa disciplina, acho que é o Irving Fisher, né? Ele, quando começou a queda, ou um pouco antes, enfim, ele disse que os preços das ações atingiram um novo platô, uma coisa assim, tá? O Igor sabe mais do que eu essa história. Mas, enfim, o que se viu foi uma queda de 90% do Dow Jones, o S&P 500 inexistia naquela época, tá? Vamos para um outro próximo gráfico, para a gente não ficar se alongando muito. Vamos ver a yield curve hoje, lá, 2023. Ela voltou, dá uma ampliada aí, você viu que ela voltou a cair de novo e quase fazendo novas mínimas, tá? Em 2008 ela se inverteu, eu me lembro muito bem disso. Aliás, aqui é o zero, ó, pessoal. Aqui é o zero, então abaixo deste nível aqui é que ela se inverte. Então aqui, no caso, em 2007, esse indicador vai cobrar o seu preço. A gente não sabe quando, então a gente tem que olhar outros. A tua visão começa, essa incerteza que vocês estão percebendo, ela começa a diminuir quando uma série de indicadores vão convergindo na mesma direção, tá? Essa incerteza vai diminuindo. É assim que se opera mercado. Inversamente, nos tempos de vacas boas, os indicadores macro estão tudo apontando na mesma direção, para cima. Não vá contra o mercado. Tá? E você viu que agora tem uma coisa estranha lá no Fed de Atlanta, daquele índice de affordability, ou seja, de capacidade de pagamento, caiu, despencou em abril, não sei porquê. Isso é uma família mediana. Tá? Então, como não existe essa estatística em outros lugares, tem vários índices de affordability. Tá? O mais famoso, ele não divulga a base de dados além de 12 meses. Tem lá no Fred Graph, mas só os últimos 12 meses. Então, você não reconstitui. Mas no Fed de Atlanta tem. Tá? Aliás, o Fed de Atlanta, eu sei que o Igor segue bastante, é uma fonte boa de dados, ok? Bom, vamos para o próximo. De ver que, então, nós temos aí, não despreza essa sinalização do mercado. Por que 10 anos está abaixo de 2 anos? É porque o mercado está contando com fraqueza da economia. Ele está contando com fraqueza da economia, com corte na taxa de juros. E o Federal Reserve somente cortará se um dominó começar, os dentes da engrenagem começarem a serem perdidos. Tá? Vamos para o próximo aí, para a gente correr. Esse é o 10-2, e também tem o outro que é o 10-3 meses, né? E o Conference Board usa Fed Funds, 10 menos Fed Funds. Esse o 10-2 está no ponto mais invertido desde agosto de 81, e o 10-3 meses é a maior inversão da história. Não tem nenhum patamar até hoje Quando você compatível. falou? O 10-3 meses nunca esteve tão invertido na história. Tá. Ele está menos 1,6%. Tiago, mostra lá o... não, espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos ver lá o Refill TGA. Desculpa aqui, pessoal, tá passando por várias aqui não numeramos hoje. Olha, esse é um gráfico
que normalmente não se observava muito, se dava muita importância no passado, tá? Mas, com o gigantismo do balanço do Federal Reserve e com o enorme déficit público do governo federal, né, ele passou a ser importante. Ele passou a ser importante, tá? Essa curva vermelha é o S&P. Por que ele está assim picotado? É porque uma delas é semanal e o S&P, eu não vi a opção lá no Fred Graph da opção semanal. Então ele picota. Mas, enfim, de qualquer forma, esse gráfico é de sexta-feira, tá? Porque esse dado somente atualizado na sexta. Bom, o balanço do Fed, o passivo dele é reservas bancárias mais moedas em circulação. Esse aí é o que afeta a liquidez, tá? E tem a TGA, que é a conta do governo federal no Fed. Isso no lado do passivo, tá? Não é dinheiro do Fed, é do governo, né? E tem o funding, ou seja, uma conta que chama de Reverse Repo Agreement, que é operação compromissada, onde o Fed vende e, ao vender, ele recebe grana, depois com compromisso de recompra no dia seguinte a taxa dos Fed Funds. Tá? Então, ele é um instrumento de não só para tapar o buraco do balanço do Fed, mas também para controlar o mercado aberto, tá? De modo que a taxa não fique dentro da meta estabelecida, né? A mídia financeira fala sempre em intervalo. Eu não sei porquê, mas eu olho sempre só a taxa efetiva, tá? No Open Market, que é 5,08. Curiosamente e excepcionalmente, nos últimos 3 dias, sem levar em conta o dia de hoje, porque essa estatística tem um dia de atraso, tá? A taxa caiu para 5,07. É mínima, acontece. Não dou muita importância, não. Tá? Mas o fato é que a taxa efetiva é 5,08 e essa conta RRP serve não só para tapar o buraco do Fed, como também para manter essa taxa em 5,08. Às vezes dá uma escapadinha. Desde o último aumento, só tinha visto um dia que ele caiu para 5,07 e agora 3 dias. Mas é muito pouco, é desprezível. Tá? Observe o seguinte. Essa curva azul é a curva que reflete a liquidez financeira que emana do balanço do Fed. E também do governo federal, né? Porque ele mantém conta lá. Quando ele gasta muito, o déficit público aumenta, essa conta está gorda, né? Ele tem que ter dinheiro para gastar. Tá? Então você vê que foi um mercado liquidity driven. A correlação não é lá grandes coisas, né? Mas, de qualquer forma, ela sempre acaba convergindo para o S&P. Na descida em 2022, a liquidez ficou mais estreita, ou seja, a curva azul para baixo é a liquidez mais apertada. Curva azul para cima é muito dinheiro que pode escoar para os ativos de risco. Observe que a última estatística deu uma perninha para baixo, tá? Deu uma perninha para baixo, tem que aguardar mais, ok? Para não depender de uma estatística semanal e também com esses vai-vens, às vezes, que descola bastante, eu uso um indicador que é... Deixa eu ver onde está essa figura. Eu mandei essa figura para ti. Ok, só me fala qual é que eu busco aqui, Gambosh. Pegar de longo prazo. O que de longo prazo? Indicador de liquidez. O índice de liquidez? É. Tá. Aqui, pega o de longo prazo. Onde pega 2008. Essa aí, dá uma ampliada. Bom, uma coisa importante no mercado é você enfiar o termômetro para ver as condições financeiras. Condições financeiras quer dizer como é que se o mercado está funcionando bem, se a liquidez está boa, se os spreads nas negociações estão adequados, ou seja, toda vez que os spreads, o bid-ask, estiver muito amplo, esse é problema de mau funcionamento do mercado. Tá?
Então, o Fed de Chicago tem seu indicador, eu não olho muito ele, eu prefiro esse, que é curva azul. Observe o seguinte, teve uma correção lá em 2015, uma queda brutal das commodities, né? Ele deu um sinalzinho antes, né? Foi lá em 2015, você vê que a curva azul parou de subir, o mercado depois tentou reagir, ele não reagiu e embicou para baixo. Mas eu me lembro que naquela época eu não fiquei muito preocupado, não, tá? Porque a expectativa de lucros ainda estava subindo, né? Agora, observe mais à direita. E depois a gente vai focar mais de perto, tá? Antes de comentar a sua performance mais em 2021, vamos ver lá em 2008. Em 2008 é imperceptível. Lá no gráfico à esquerda, você vê que é imperceptível. Aparentemente é um indicador coincidente, mas agora vamos olhar de perto. Esse é o gráfico de 2008, quando teve aquela crise financeira, tá? A curva azul, que é esse tal indicador, fonte dos dados é a agência, é a Ambima deles, tá? É a Ambima lá dos Estados Unidos. Observe que ele fez uma máxima, quanto mais ele sobe, ele é uma parte desse conceito de condições financeiras. Ele pega aquele organismo mais frágil, que são as empresas mais alavancadas, tá? Esse conjunto de empresas será o primeiro a acusar os maus ventos. Então, são as conhecidas por high yield ou junk bonds, pessoal, para quem conhece os termos. Então, vamos ver à direita, como ele se comportou em 2008. O mercado fez um topo lá em outubro, mas um topo anterior em junho e julho, foi quando eu vendi. O que me chamou a atenção, eu tinha um outro indicador, mas esse é melhor. Na época eu tinha um indicador de sensibilidade financeira que espelhava mais, eu troquei por esse, porque esse era muito mais consistente. Além do que, ele não faz muitos movimentos bruscos, ele não é muito volátil, ele só ganha volatilidade em situações como essa aí no gráfico à direita. Observa à esquerda, ele foi tranquilamente subindo, o mercado subindo lá desde 2008, com poucos espasmos. Já no gráfico à direita, o mercado S&P fez nova máxima, ele não fez. Que ele apresentou uma divergência negativa, né? S&P fazendo nova máxima e ele fazendo uma Agora, máxima menor do que a anterior. Eu sempre lembro o seguinte, não se pode confiar em indicador algum olhado isoladamente. Você tem que ter um conjunto que aponta na mesma direção. O que eu tinha naquela época lá? Expectativa de lucros decrescente. Pedidos de auxílio de desemprego, como o Igor comentou, subindo. Eu me lembro que eu marquei uma região de congestão, aí eu dei uma de grafista, quando ele rompeu essa região de congestão, o número de pedidos de desemprego é o tal do jobless claims, né? E já tinha a informação de lucros já estagnados. Aliás, pelo contrário, começou a cair ligeiramente. Tá? E também tinha esse, na verdade, o primo distante, o vovô dele, porque eu troquei. O vovô desse índice na cor azul, ele já estava dando sinais de problema. Eu, na dúvida, deixa eu X por fora e depois eu vejo, vamos esperar. E aconteceu. Bom, e veio o pior e eu nem imaginava que viria uma crise tamanha, né? Eu sabia dos problemas, do CDS, dos títulos tóxicos lá dos subprime, já estavam começando a subir bastante em 2006, a curva de rendimentos começou se inverter no segundo semestre de 2006. No entanto, eu não dei muita bola para isso não, porque os lucros estavam subindo. Mas aí eu fiquei preocupado em julho. Eu estou falando julho, pode ter sido junho, eu sei que não foi em agosto. Tá? Eu caí fora, zerei tudo e fiquei quieto, fiquei inerte. Saí da Bolsa Brasileira, saí mal. Você pode dizer, bom, para quem aproveitou o boom, estava bom, mas não tirei a sobremesa, deixei a sobremesa aí, e por uma razão muito simples. Eu não compreendia o que estava acontecendo.
Estava confuso, como vocês estão se sentindo agora. Quando eu estou confuso, eu caio fora e não entro. Eu espero. E depois eu fiquei sabendo que, ex post, né, que o upgrade dos títulos soberanos brasileiros, que ganharam o status deixaram de ser junk bonds, que era previsto para ocorrer em 2009, ocorreu em 30 de abril de 2007. Isso é que estava segurando, eu não tinha essa informação. Mas assim que ele foi divulgado, e com o B já sangrando lá nos Estados Unidos, o nosso mercado convergiu para os mercados internacionais desenvolvidos, só que na perpendicular. Mas foi no dia 30 de abril que eu entendi. Bom, naquele momento eu me lembro que até deu uma entradinha, mas assim, de 3 dias no mercado futuro, e foi a única operação desde junho, hein? Eu fiquei quieto. E caí fora porque eu me perguntava. Isso é uma lição que eu recebi de um corretor na década de 90, quando eu estava ainda caminhando no mercado, no início da década de 90, a gente foi tomar um drink num hotel, né, depois de um bom... assim, foi no período em que tinha problema na privatização da Uzi Minas. Tá? Finalmente ela foi privatizada, o mercado subiu 7% e fechou com uma alta de 5%. Eu fui tomar um drink com um corretor e ele levantou uma questão muito inteligente. Ele virou para mim e falou o seguinte: bom, ok, aquilo que poderia ser um grande problema, aliás, naquela época estava tendo uma sangria nas reservas. Internet, alguma coisa aconteceu. Opa, pois é, acho que deu bug ali com o Gamboge. Bom, pessoal, vou seguir aqui para a gente passar esse indicador aqui. Basicamente, então, o Gamboge mostrou que ele fez uma divergência negativa aqui, então ele identificou o final do bull market, esse indicador, lá em 2007, e o início do novo bull em 2009 também, porque olhem só, aqui o indicador fez fundo, o S&P fez fundo, né? Depois o S&P fez um fundo menor, enquanto o indicador fez um fundo maior aqui, mostrando uma divergência positiva neste caso. Então esse é um indicador bem legal e olhem o sinal que ele deu aqui, ele também conseguiu cravar o final do bull market lá no fim de 2021, né? Então a gente consegue ver o indicador aqui, ó, enquanto o S&P fazia novas máximas, a gente consegue ver aqui, ó, aqui na esquerda a gente vê o gráfico bem comprimido, né? Então vocês veem que desde aqui do fim da pandemia ele subiu, fez um baita ralizão, ou seja, ele deu o sinal de compra aqui para o mercado de ações. Mas olhem aqui que ele começou a cair enquanto o mercado ainda subia, né? E vamos aproximar esse período que é aqui, né? Então, vocês podem ver que ele estava começando a cair, começou a cair consistentemente, e o S&P renovando máxima, né? Então, aqui começou a ter uma divergência negativa bem forte, e realmente ele cravou aí a virada do bull para o bear market. E agora a gente vê que ele não cravou essa nova retomada aí do mercado de alta. Bem pelo contrário, aqui tá até abrindo a famosa boca de jacaré, né? Então a gente vê o S&P aqui em amarelo fazendo novas máximas, foguetando, mas o nosso índice de liquidez, que normalmente antecipa os movimentos do mercado de ações, tanto da alta para baixo quanto da baixa para alta, ele não está antecipando nesse caso, né? A gente vê que as condições de liquidez aqui, elas seguem aqui congestionadas, né? Então isso é algo que tem nos chamado a atenção negativamente também, que as condições de liquidez não têm melhorado tanto para o mercado estar foguetando tudo isso. Como o Gamboge falou, não dá para tirar conclusão assim do mercado, não. Então quer dizer que é bull trap só por causa desse indicador. Mas é um indicador com track record bem bom em inflexões dos ciclos de mercado e que está começando a mostrar sinais ruins aqui. Igor, fala um pouco mais aqui, a gente só tratou do mercado americano, o mercado brasileiro atualmente, sobre a política monetária, agora a gente teve ontem, né, a ata do Copom. Fala um pouco mais sobre a condução do Bacen, inclusive a gente está numa grande polêmica aí nas redes sobre se o Roberto Campos Neto ele está agindo de forma responsável, porque realmente
tem perigos de inflação e ele quer dar certeza de que vai controlar a inflação antes de começar a baixar o juro. Já outras pessoas falando que ele está sendo irresponsável porque a economia está morrendo e ele está deixando o juro lá em cima. Qual é a tua visão assim, sobre estes fatos recentes aí envolvendo a política monetária aqui do Brasil? Eu só ia comentar que eu estava ali atento à história do Gamboja, é uma pena que caiu, porque o pessoal que está aqui assistindo, se gosta mesmo de análise, de uma análise técnica e de história, estava perfeito, né? Uma pena que aconteceu. Eu só ia comentar algumas coisas sobre Estados Unidos antes. Ele havia comentado sobre o mercado imobiliário. Quem tem imóveis nos Estados Unidos hoje não quer vender e não quer refinanciar porque a taxa está muito mais alta. Quem financiou, hipotecou seu imóvel a 3%, não quer fazer isso a 7%. Então, vou ficar na minha casa. Eu lembro de gestores que investiam em ações de empresas que são especializadas em renovação de casas, porque é melhor eu renovar minha casa do que eu trocar de casa. Então, hoje, quem está comprando imóveis nos Estados Unidos é quem não tem imóvel, quem não tem imóvel ainda, quer comprar o imóvel. E o mês de maio, agora estamos em junho, mas foram divulgados vários indicadores de maio, todos eles apontam para uma aceleração desse mercado, setor imobiliário. Tanto é que eu fiz uma postagem mais cedo do indicador chamado Monthly Supply, seria a oferta mensal. Nada mais é do que a quantidade de imóveis à venda. Ó, voltou. Pode seguir, Igor. Pelo celular. Caiu a internet aqui. Nada mais é do que. Eu estou falando sobre o mercado imobiliário. A gente começou a falar agora só. E Deixa eu fechar a porta aqui, tá? existe esse indicador que é o Monthly Supply, ele mede a quantidade de meses de imóveis que estão em oferta até o mercado absorver tudo. Então você pega a quantidade de imóveis à venda e a quantidade de imóveis vendidos. Então, se você tem 1 milhão de imóveis em estoque para vender e está vendendo 100 mil por mês, você faz 1 milhão dividido por 100. O fato é que esse indicador no ano passado, ele ultrapassou os 10 pontos, ou seja, 10 meses. E isso só aconteceu em 2008, na década de 70 ou década de 80. Foram 2 ou 3 períodos da história. E hoje ele caiu para 6,7. É a única vez da história que esse indicador voltou lá dos 10 meses para 6 ou 7 meses, sem que uma recessão tenha acontecido. Então, a reaceleração do mercado imobiliário americano faria muito sentido num ciclo econômico normal, onde a economia desacelera, recessão e reacelera novamente. Nós estamos vendo o mercado imobiliário acelerando, pelo menos no mês de maio, é isso que os indicadores eles mostram. Muitos números vieram muito acima do esperado. Então, se eu não me engano, era o Housing Starts que veio. O Housing Starts, 291 mil no mês, é a maior variação mensal desde janeiro de 1990. Eu até comentei sobre esse indicador para os membros lá do YouTube. E isso se colabora com a recuperação do índice NAHB, que é de sentimento dos construtores, Building Permits, que são as licenças de construção, casas em construção, casas à venda e casas novas à venda que saíram hoje também, mostrando essa recuperação. E aí a percepção que eu tenho é que a atividade desse setor acelerando seria um dos primeiros indicadores a, digamos assim, confirmar que a economia está voltando à tona, voltando a crescer. No ambiente em que a inflação americana continua elevada e o Fed está com a taxa de juros lá em cima e subindo um pouco mais. É um pouco contraditório se a gente for analisar o que aconteceu já no passado. O que eu gostaria de comentar hoje, também saiu o indicador de preço dos imóveis, que é o S&P Case-Shiller, que mostrou pelo segundo mês consecutivo imóveis americanos se valorizando em 1,3%, após 7 meses de queda no ano passado. Se nós pegarmos 2007 ou 2008 até 2009, no auge ali da crise, na verdade no auge não, no fim da crise americana, os imóveis se desvalorizaram em 27%, segundo esse indicador. No ano passado, com o Fed subindo a taxa 500 bases, os imóveis no agregado se desvalorizaram 5%, 5,06%.
Eu atualizei esse número hoje, é quase nada. E o mercado vem esperando ansiosamente a queda daquela categoria do CPI ou do PCE, que é o Owner's Equivalent Rent, que seria, o Gamboge tinha comentado mais cedo, que seria, como é que é em português a tradução desse componente? Owner's Equivalent Rent, que tem dentro do CPI. Eu nunca traduzi para Equivalente português. a aluguéis, né? Exato. Então, o mercado espera agora para o segundo semestre uma queda muito forte dos componentes de housing, de mercado imobiliário dentro do CPI, que ainda não aconteceu e que precisa acontecer para todo mundo acreditar que realmente a inflação dos Estados Unidos vai voltar para 2%, o que é outro assunto muito debatido hoje lá fora. E se cair para 3% e o CPI não voltar para 2%? O que o Fed vai fazer? Então tem um debate bem grande em cima disso. Os indicadores do mercado imobiliário, do mercado de trabalho americano, começando, parece que sentia os efeitos da política monetária, como a gente já comentou, né? Os pedidos iniciais, a média dos pedidos iniciais. E aí você tem uma série de indicadores de atividade que conflitam entre si, né? Você tem o LEI, que é da Conference Board, que junta vários indicadores, tanto de mercado quanto de economia, que contraiu por 7 meses consecutivos, 7 meses consecutivos, né? Não, é 14 meses consecutivos que o LEI está caindo, né? O Leading Economic Index. São 14 meses de Um dos queda, mais longos da história. é um dos mais longos da história, e uma queda de 7,9%, se eu não me engano. Então, assim, se você olhar para alguns indicadores, a maioria deles, do que eu vejo, são indicadores pessimistas, tá? A gente não vê tantos indicadores otimistas assim, a não ser do mercado imobiliário, como eu acabei de falar. E aí, o outro que eu sempre comento é a inversão da curva de juros, tanto 10-2, 10-3 meses, realmente é algo que a gente precisa acompanhar. Gamboja, o pessoal, tu te lembra a história que tu estava contando aqui antes? O pessoal disse que pede para ele terminar a história aqui, quero ouvir a história do Gamboja, quando tu foi desconectado. Correndo aqui atrás, primeiro eu tentei conectar a internet, tem problemas, então eu fiz pelo celular. Então levei um tempo e não lembro mais eu perdi o fio da meada. Era 2007, 2008, ali da recessão americana. A gente estava com esse gráfico aberto aqui. Tá. Então agora você vê que ele divergiu positivamente lá no fundo, não fez nova mínima, né? Então essa é a história. Agora vamos ao caso presente, você vê como ele foi eficaz. Observe o seguinte, topo do mercado, aí no iníciozinho de janeiro, ele já começou a deslizar. Eu tenho um outro, nunca fico com apenas um indicador, mas esse é o meu preferido, tá? Mas eu corro sempre para obter confirmação de outro. Observe que o mercado fez nova máxima e ele caindo, né? Ele mostra o lado mais perverso das condições financeiras do mercado. Ele é muito sensível. Observe o seguinte, o mercado ainda subiu lá no iníciozinho de janeiro de 2022, você vê que ele se fingiu de morto. Não, ele estava morto. A recuperação dele foi praticamente imperceptível, visível, não é visível, né? Para aí foi. Geralmente ele diverge, ele não divergiu lá no fundo em outubro, tá? Observe que ele não consegue subir. Ele não consegue subir. Tem algum problema de liquidez. E a minha aposta é que nós vamos ver em 2024 um credit crunch de um setor que se agigantou bastante. Eu vi na revista Forbes uma estatística global que hoje os shadow banks, o Igor depois pode explicar melhor isso, ele tem ativos que já se rivalizam com os bancos tradicionais. Tá? Isso no mundo inteiro. Né? Agora, imagine nos Estados Unidos, né? Onde a economia é mais financiarizada. Né? Então, eu antevejo um credit crunch. Agora, ninguém
A gente já viu uma crise financeira do setor bancário tradicional, mas ninguém viu uma crise nos shadow banks. Esses shadow banks são instituições, por exemplo, fundos de renda fixa de curto prazo, esses money market funds, hedge funds, private equity. O que a gente sabe é o seguinte, que 2 anos de dinheiro muito, mas muitíssimo barato e muita euforia, vai acontecer o inevitável. Imagine você num baile, oferece bebida boa e de graça. Vai sair todo mundo bêbado dali. Né? E pode estar certo que em 2 anos de bebida de graça, de boa qualidade, tem muita gente que perdeu o rumo ali, emprestou para empresas ruins, alavancadas. É isso, é a mensagem que está trazendo esse indicador da curva azul. O outro, que eu não mostro aqui, também está na mesma toada. Tá? Aliás, ele começou a fazer uma inflexão negativa já no início do segundo semestre de 2021. Esse foi mais timely, tá? Ele fez uma inflexão. Obviamente, na primeira quedinha, você não dá muita atenção, você tem que esperar um pouco. Então, ficou mais claro já outubro, final de outubro, falou, peraí, esse negócio aqui está fazendo nova mínima, tem algo estranho. E à medida que, E o mercado ralizando, né? Curiosamente, foi em novembro, se eu não me engano, que Bitcoin fez a máxima, tá? De 2021. Eu sempre digo, Bitcoin é um fenômeno monetário, como o ouro é. Né? O que falta a Bitcoin é patrocínio. Né? Ela foi nos níveis que chegou por causa do patrocínio dos investidores nacionais. Não fosse eles, não chegaria lá. Né? Tem um patrocínio de uma gama aí de investidores, mas está muito distante do ouro, por exemplo. Né? Bom, mas voltando ao ponto, esse é um problema que, olha, eu já não acredito mais que essa curva azul vá subir, que já era para ter subido, mas não subiu. Com o mercado. O mercado em si, quando o mercado de ações sobe, ele afrouxa as condições de liquidez, porque ele lá pelo indicador de condições de liquidez do Fed de Chicago, por exemplo, o VIX é um dos componentes. São 100 indicadores, 103, se eu não me engano. Antecedente ele não é. Não existe 103 indicadores antecedentes no mercado financeiro. E não existe isso. Né? Um dos poucos é esse. Então é o que eu olho. Infelizmente, ele vinha com... No mesmo dia, à noite, ele era atualizado. Agora passou com o dia de D+1. Mas isso aí não faz muita diferença, não, tá? Então, ele se refere ao dia 26 de junho, tá? Então, esse é um ponto de preocupação e, para mim, vem credit crunch aí adiante, tá? Possivelmente no primeiro semestre de 2024. Agora, lembrando que os mercados antecipam. O mercado de ações ele é um péssimo indicador para antecedente, ainda que permaneça com esse atributo nas inflexões negativas do ciclo econômico. Por que isso? Porque tem um bando de noviços ali e uma geração de gestores inexperientes. Nós estamos vivendo o maior ciclo, o bull market mais prolongado, um ciclo de expansão nos Estados Unidos o mais prolongado desde a história documentada, assim, bem documentada mesmo, desde o início do século passado. Tem muita gente aí que nunca viu a recessão. Muita gente. Esse é um ponto a ser levado muito em consideração, que não sabe para onde olhar. Nessa perna de alta, aí, muitos gestores que estavam fora do mercado, com medo de perder emprego, entrou. Né? E na semana passada eu vi um alerta do BOFA, que o Bank of America se juntou ao Goldman Sachs, dizendo, olha, tem coisa muito ruim aí. Tá? E elencou lá um monte de coisa. Então, um deles, o Tiago pode mostrar aí. Talvez essa divergência seja explicada pela influência das empresas
a tecnologia. Sim. De qualquer forma, cria um clima, né? Cria um clima, apesar de extremamente seletivo, extremamente. Ninguém nunca viveu aqui, nem eu, mas eu quase vivi, porque estava muito fresco na memória da época quando eu comecei a olhar mercado, na década de 80, né? Eu venho do mercado primário, não do secundário. Tá? O mercado primário é underwriter, lançamentos de títulos, né? Bonds, debentures, commercial papers e ações com IPOs. Na minha época, a gente chamava simplesmente de abertura de capital. Agora estrangeirizou tudo. O anglicismo dominou, né? Me lembro que quando eu ouvi pela primeira vez follow-on, falei, o que é isso, follow-on? Isso aí é lançamento de ações na minha época. Follow-on. Você vai agora numa loja, tá, sale. Alguém que não sabe inglês não vai saber o que é sale. É liquidação. Bom, mas em resumo, agora eu perdi minha colinha de figuras. Espera aí, deixa eu ativar aqui. Está aqui. Vamos ver os lucros lá do S&P? Está aqui. Bom, esse é um deles. O que nós vemos aí? Vamos focar mais no S&P, porque os demais mid caps e small caps. Azul, small. Mid caps, amarelo. E vermelho, S&P. Tá? No lado esquerdo, margem de lucro, que é a parte mais sensível que eu olho mais. Tá? Você vê, ela bateu 13,4, curiosamente, esse é um indicador antecedente, não foi antecedente dessa queda em 2022. Tudo mudou com a pandemia. Começou a cair em julho de 2022, chegou a 13,4. Lembra que eu mostrei a margem after tax do conjunto de empresas americanas. Tá? Agora nós estamos vendo do S&P, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que a rigor são 503 papéis, porque tem Google, por exemplo, que tem 2 papéis, né? Tem Alphabet e Google. Bom, em resumo, começou a cair e depois tentou reagir um pouco e estabilizou, tá? Chegou a cair de 13,4 para, vou falar um pouco de memória, 12,3 e está 12,5 a margem operacional do S&P. Esse mesmo desenho eu vi lá em 2008, começou a cair assim. Só despencou mesmo quando a recessão chegou. Aí essa curva vermelha, lá em 2008, aí veio na perpendicular, na queda vertical. Tá? Se, como eu acredito, uma recessão vem aí no primeiro semestre de 2024, essa curva aí, se eu estiver certo, obviamente, ela vai mergulhar, vai ser ali, tá? Tá certo? Tem uma coisa interessante, porque eu não vivi a década de 70 no mercado de ações americano, né? E lá a inflação era muito alta. Então, devia ser muito confuso, porque as vendas nominais subindo, o S&P subindo. Se você deflaciona, você perde o mercado, né? Tá certo? Mas o fato é o seguinte, se subiu e os múltiplos estão se expandindo, você tem que entrar. A curva vermelha está em ascendente, que as vendas. Lá direito são vendas. Tá? Nos próximos 12 meses, ok? Não é só passado, das não. small caps que estão estagnadas, né? É mediana das expectativas dos analistas. E olha que centenas, milhares e milhares de analistas acompanham o mercado americano. Isso aí é importante vocês entenderem, pessoal. A gente não está falando de margem realizada, de vendas realizadas, não. É expectativa. A gente sempre olha expectativa de lucros, expectativas de vendas e expectativas de margens. Então é sempre eu dou nos 12 muita meses à frente. importância a expectativas, particularmente quando a amostra é representativa. E é o caso lá do mercado norte-americano. Tá? Tem um batalhão, um exército de analistas. O que a Refinitiv faz é compilar isso e extrair a mediana. Obviamente, eu não sei exatamente o tratamento, pode ser que eles tiram os outliers,
os pontos fora da curva, aí eu não entro em detalhe, aí eu desconheço, ok? Mas, enfim, é um indicador muito, muito confiável. Vamos para o próximo aí, que é o lucro em si mesmo. Esse. Bom, aí nós temos a curva vermelha, que é a expectativa de lucros para 2024. E a curva amarela, a expectativa para 2023. A curva azul é a expectativa para 12 meses. E a branca, porque ela só pega um pedacinho, porque é definitivo, ela só permite o cálculo dessa curva branca lá depois de um certo tempo, quando vira o ano, tá? O que é isso? O Igor sabe muito bem o que é isso, que é o carrego. O carry over. Teve um lucro trimestral surpreendente no primeiro trimestre, tá? Que encheu a base. A maioria dos analistas acompanha a curva azul. Eu só acompanho a curva branca. Porque eu tiro o carrego. Eu faço como é calculado azul? Você pega o lucro esperado de 2003, você tem o lucro esperado de 2004. Você vai... 2023 e 2024, pessoal. Faltou um 20 2023 e 2024. Okay? Ou se você tiver no dia 30 de junho, o que os caras fazem? Pega o lucro de 2023, multiplica por 0,5, porque sobra ainda meio ano para frente, e pega 50% do lucro de 2024. Bom, mas aí está carregando o carry-over do primeiro trimestre. Eu não quero saber isso, eu faço isso por trimestres. Então, eu tenho 3 trimestres cheios e tenho o trimestre. Tenho 3 trimestres cheios. Esse nessa sequência temporal. Tem esse aqui que está terminando. Esse trimestre está em curso. É o segundo trimestre. Né? Faltam 3 dias para terminá-lo. Né? Na próxima estatística, ele vai cair fora. E vai entrar integralmente esse aqui, de tal forma que sempre fico com 4 trimestres. Quando eu estava lá em metade desse trimestre em curso, eu pegava metade desse aqui e acrescentava metade desse aqui. Então, esse aqui é o terceiro trimestre, quarto trimestre e primeiro trimestre de 2024. E aí eu elimino o primeiro trimestre. Não entra no carrego. Então, essa curva branca. Ele está estabilizado, parou. Deu uma subida, reagiu e parou. Tá? Eu não gosto muito de múltiplo para ver se está caro ou barato. Tá? Eu só gosto de ver o múltiplo se ele está se expandindo junto com os lucros. Se os dois estiverem se expandindo, ótimo, beleza. Ok. Se não, como aconteceu em 2019, aconteceu em 2007, se expande só pelo múltiplo, eu já não gosto mais. Aqui a gente não tem o lucro de 2019, pessoal, mas aqui nesse momento, aqui no final de 2019, a gente tinha os lucros estagnados, assim, tipo, sem subir nem cair, congestionados, e o mercado subindo, né? Então fez com que o múltiplo subisse, ou seja, o mercado estava subindo só porque os investidores estão pagando mais pelo lucro esperado, mas o lucro esperado não aumentava, ficava parado. Coincidiu com o ingresso de pessoas físicas, tá? Tanto aqui quanto lá. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho do mercado aqui doméstico, e aí eu encerro a apresentação, deixo a palavra integralmente para o Igor. Lucros do MSCI Brasil. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, Gamboge. Quem não sabe, o MSCI Brasil é o índice do EWZ, que às vezes o pessoal não sabe o que é o MSCI Brasil, mas sabe que é o EWZ, que é o ETF lá da Bolsa Brasileira. O MSCI Brasil é um índice praticamente igual ao Ibovespa. Tem um outro ativo diferente, tem um peso um pouquinho diferente da Vale, Petrobras, mas eles são muito correlacionados. E não existe a expectativa de lucros do Ibovespa em si, mas existe a do MSCI Brasil, que é praticamente o mesmo índice que o Ibovespa. E a gente acompanha. Esse aqui é o divulgado pela Refinitiv, tá? Ele deu uma descoladazinha nos últimos 3 meses, então, correndo um pouco abaixo do Ibovespa, mas tirando esse período aí, a correlação é de 99%, tá? Isso é em reais, tá?
O MSCI fornece a sua cotação em dólar, que é o que deveria ser refletido no ETF EWZ, conforme comentou o Thiago, né? Só que isso aí é em reais, tá? Porque para mim o que importa é reais. Então, do lado esquerdo, nós temos... Lê para mim aí, a cor verde, que tem um lucro... A curva verde é o MSCI Brasil e a vermelha aqui é a expectativa de lucros nos próximos 12 meses. Observe que ele tem a cara do Ibovespa em reais, tá? Só que essa última perna ela foi menos acentuada do que o Ibovespa. Tá? Mas para o estrangeiro é importante, porque é aquele que não interna dinheiro aqui no Brasil, ele vai comprar EWZ lá fora. Né? Bom, você vê que o lucro está caindo desde 2022, não para de cair isso. E levou dois tombos recentemente. Um foi na última estatística e outro foi na antepenúltima. Tá? Bom, com toda essa inflação no Brasil, como é que estão as vendas nominais? Amarelo. Estão caindo também? O que é azul? É a margem. A margem está levando um tranco. Aí vocês podem ver como é sensível a margem em relação ao ciclo econômico, né? Dizem os economistas que o impacto maior desse aumento da taxa de juros vai vir no segundo semestre, coisa e tal. Né? E o primeiro trimestre teve um PIB surpreendente, por causa do agro. Né? Eu sabia que o agro teve condições climáticas adversas em 2022. Mas não esperava que vinha tão forte. Tá? Eu indaguei um especialista em agro, que até um amigo meu, que tem 4 décadas de acompanhamento, ele disse o seguinte para mim. Olha, os PIBs o PIB do primeiro trimestre foi superior a 1/4 do PIB agrícola. Ou seja, você não vai ver um PIB agrícola do agro, né, tão bom nos trimestres subsequentes. Mas ainda assim eles vão crescer. Eles vão subir em relação ao ano anterior, porque o clima foi adverso. Mas não vai ser tão bom quanto o primeiro trimestre. Ocorre o seguinte, que o carrego é de 2,4%, o carry-over, porque o PIB foi tão... Ou seja, o carry-over, o Igor já deve ter explicado, mas não custa nada comentar. Imagine você pega o PIB, na verdade é o índice de PIB, né? Mas enfim, o PIB do primeiro trimestre e basta do princípio que não há nenhum crescimento no segundo, terceiro e quarto. Iguala tudo. Soma esses 4 PIB trimestrais e compara com os 4 PIBs trimestrais do ano anterior. Se isso acontecer, ou seja, não houver mais crescimento em relação ao trimestre imediatamente anterior, já está garantido uma alta de 2,4%. Isso é o carrego, é o carry-over. Tá? Então, quando eu trabalho muito com expectativas, eu não tenho equipe de análise para ficar fazendo modelos macroeconométricos, calcular o PIB, etc. Mas eu prefiro muito mais ver índices de expectativas. Por enquanto, a expectativa está inferior ao carrego, ao carry-over. Então, significa o seguinte, que no segundo semestre, possivelmente, vai ter PIB negativo ali, 1 ou 2. Não sei. Enquanto as expectativas da pesquisa Focus se mantiver abaixo de 2,4, vai ter PIB negativo aí. Tá? E no quadro presente, eu não me entusiasmo com isso aí, com esses lucros em queda do MSCI. Para você traduzir isso para o lucro do Ibovespa não é muito distante, desculpa, o múltiplo do Ibovespa não é muito distante do múltiplo do MSCI, tá? Não é muito distante, não. Mas se você expurga Vale e Petro, como regra de bolso, nos últimos tempos, você pega o múltiplo do MSCI, que está por volta de 7, alguma coisa, subiu, né? Não tem de cabeça agora 7,5, não sei. Você soma mais 2 pontos, a grosso modo, em torno de, não menos que, mas em torno de, um pouco acima, eventualmente, daí 9,5 vezes o múltiplo.
Agora, eu não gosto muito como para saber se está caro ou se está barato, a não ser que esteja em extremos. No meio do caminho, eu não dou muita atenção, não. E aí eu vejo se está caro nos Estados Unidos, supostamente está caro aqui, enfim, aí eu vejo o nosso modelo de valoração, que a gente já foi apresentado na live que eu tive com o Igor anteriormente, mas não custa apresentar de novo, aí bota ela aí no ar aí, e aí eu encerro a minha parte aqui e deixo a palavra toda para o Igor. Beleza, vamos lá. Só vou explicar Bota. brevemente aqui, antes de ir para a alocação atual, Gamboge, só vou explicar um pouquinho o racional aqui. Encher meu copo d'água aqui, que senão começa a tossir. Sem problema. Pessoal, esse modelo a gente apresentou já na live anterior com o Igor, só agora a gente tem um dado mais atualizado do que naquela outra live que a gente vai apresentar aqui para vocês. Esse modelo, bem resumidamente, mostra quão alocados em ações os investidores lá dos Estados Unidos estão. Com mais alocados, quanto mais ações eles têm dentro do seu portfólio todo, quer dizer que é mais caro o mercado e menor vai ser o retorno do mercado nos 10 anos seguintes, e quanto menos ações eles têm em relação ao seu portfólio todo, quer dizer que o mercado está mais barato e maior vai ser o retorno de longo prazo, de 10 anos do mercado. E aí uma alocação dos investidores aqui entre 22% e 25% é um mercado muito barato, 25%, 28% barato, e aí vai subindo a alocação dos investidores, e aí vai subindo também o quão caro está o mercado, né? E acima de 42% a 45% é um mercado muito caro, e acima de 45% de alocação em ações já é um nível de bolha. E vamos ver o que a gente tem atualmente. Atualmente, a gente está aqui levemente acima dos 45%, né? O 45% é essa linha aqui, e na última estatística a gente teve 46,2%, se eu não me engano, foi na última estatística. Então, o mercado voltou ao território de bolha, né? E se a gente vai projetar, a partir desse modelo, os retornos do SP500 nos próximos 10 anos, projeta retorno negativo. Da mesma forma como foi... Positivo, porque caiu, tá? É um retorno nominal, só que a inflação, né? Então, retorno ligeiramente positivo. Desculpem pela informação. Ligeiramente positivo. Próximo de 0 a 0, né, Gamboge? Aí é complicado, né? Então, ele vai ser um mercado daqui para frente muito parecido com a década de 70, tá? Você compra e, por alguma razão, supostamente fundamentada, mas não é buy and hold, não. Aí você vende. Geralmente, nos Estados Unidos, quando engata uma primeira marcha, geralmente o carro ele se desempenha bem, pelo menos durante um ano, tá? Geralmente lá. Tá? Esse modelo ele nada mais diz o seguinte: todo bem que é muito desejado está caro, só, não é nada. Esse aí, para não querer complicar muito, explicar como ele é calculado, a gente resume isso. Todo bem que é muito desejado, e isso acontece quando a participação nas carteiras dos investidores finais, você tira fundos, o fundo tem um cotista, então eu quero saber do cotista, por exemplo. Tá? Atinge esse percentual, está caro, pronto, não discuto com ele. Eu leio nessas leituras que eu faço, eu falo muito do múltiplo, eu não olho o múltiplo, olha esse modelo aí. Tá? Lá em 2009, está vendo essa flechinha aí? Ele não cai de ponta, ele não cai verticalmente, ele teve um bull market aqui que de 2009 até 2007, lá até outubro de 2007. De 2003 a 2007, pessoal. Acho que 2003, desculpa, 2003 a 2007. Foi quando foi o grande boom das commodities. Beleza. O que eu gostaria de ver, essa curva melhor um pouquinho mais embaixo. Bom, aí eu acho que acabou a minha parte, eu encerro. Deixa eu ver aqui eu vou passar a palavra de novo para o Igor ali, que a gente estava tratando, Gamboge, de um assunto bem polêmico até, mas aí acho que foi na hora que tu voltou e a gente acabou não conseguindo dar sequência, que eu pedi para o Igor falar um pouco sobre
o Copom aqui sobre a política monetária no Brasil. A gente está vendo muita polêmica, quase todo mundo tomou uma posição, né? Ou os caras estão batendo no Roberto Campos Neto, falando que tem que baixar o juro, que vai falir o Brasil, não sei o quê. E a gente vê até mais pessoas agora recentemente tomando posições assim, e outros falando não, ele tem que perseguir a meta de inflação, tem alguns núcleos, a expectativa de alguns núcleos acima da meta ainda, e ele está fazendo bem em segurar. E o Igor, que é especialista nisso, em economia, principalmente política monetária, queria que tu desse um pouco da tua visão aqui para o pessoal. Pois é, algo que era um debate econômico e técnico se transformou num debate político, né? Esse é um assunto que envolve bastante estudo e agora qualquer pessoa quer dar um pitaco sobre a taxa de juros, né? Existe um consenso, na minha opinião, de que a taxa de juros do Brasil é bastante alta. É só olhar para a taxa de juro real, ela continua aí num patamar muito elevado. E aí, a gente entende que a política monetária brasileira hoje ela é bastante contracionista, e na minha opinião, no segundo semestre nós podemos ter alguns efeitos bem negativos dessa política monetária sobre a atividade. Se nós olharmos para o PIB do primeiro trimestre, ele acaba vindo muito distorcido por conta do agro, né? Se eu não me engano, mais de 90%, algo em torno de 90% do PIB do primeiro tri foi influenciado pelo agro. O É o resto, crescimento, né? exatamente. O crescimento no Brasil no primeiro tri ele foi de lado ou negativo, depende de como você avalia, né? E aí 90% dessa alta veio só do agro, então é uma forma bem só dizer que o PIB cresceu bastante não é o suficiente. Tem que olhar os detalhes. Da mesma forma como nós olhamos para S&P 500 e dizemos, olha, cuida que não é bull market, porque a alta é influenciada por poucos ativos, é preciso fazer uma avaliação muito mais aprofundada dos indicadores do que simplesmente aceitar o número. A S&P está subindo tantos por cento no ano. Calma lá, vamos entender melhor o que está acontecendo. Mesma coisa com o PIB do Brasil, só que aí, ao invés de mercado, estamos falando de economia. E aí, eu já vi de vários economistas, por exemplo, hoje mesmo de um, que avaliou o IPCA 15, que saiu pela manhã, que veio muito baixo, mas se você pega lá uma cesta específica de serviços, que eles estão chamando de core do IPCA 15, houve uma aceleração no mês passado. Então, você vai encontrar opiniões bastante discrepantes quando o assunto é inflação, taxa de juros aqui dentro. Aí falando sobre essa questão, né, todo mundo fala sobre a política monetária, sobre taxa de juros, inclusive pelo que eu vi, o Campos Neto será chamado no Senado novamente se ele não cortar o juro em agosto. Ou seja, existe uma pressão da sociedade, ou pelo menos dos políticos, para que isso aconteça o mais rápido possível. Sendo que a política monetária é um assunto muito técnico e preocupante, porque são os guardiões da moeda ou da inflação, alguma coisa seguinte, desse nível. Nós não queremos cortar o juro de forma apressada só porque alguns lados da sociedade estão sofrendo. Agora, existia duas semanas atrás, semana passada, quando houve a decisão da taxa de juro, que eles ao menos mencionariam dentro do comunicado que esperamos para a próxima reunião algum corte ou se a inflação continuar caindo, estamos pensando mais em cortar a taxa de juros. Isso não aconteceu, o mercado ficou bem ansioso com esse assunto, até que hoje saiu a ata do Copom, que mencionava lá no item 19, se eu não me engano, se a inflação continuar caindo, enfim, uma melhora nas expectativas também acontecer, podemos optar por cortar o juro ali por agosto. Existe uma discrepância, uma divisão entre os membros do Copom do que fazer nos próximos meses, tá? Embora a manutenção na semana passada tenha sido unânime. Então você vai encontrar agora alguns membros querendo cortar, outros achando que não é necessário, não é o momento ideal, mas o mercado já precifica hoje uma Selic de 11,75 para o fim desse ano, ou seja, um corte aí de 200 bases ao longo dos próximos meses. Obviamente vai depender de indicadores econômicos, a inflação principal deles, né? E de outras questões também. Assim, eu não. Sobre o mercado brasileiro, né, que vem ficando bastante animado nos últimos tempos, hoje ele desanimou bastante. O mercado brasileiro, acho que deu uma bela de uma corrigida nessa terça-feira. Tem muito a ver com sobe no boato e cai no fato, eu acho. Sabe? Eu não sei, eu não tenho outra explicação para dizer o que aconteceu com o mercado brasileiro. Ele saiu de 97 para 120 mil pontos. Os 120 mil pontos ali, olhando para a Ibovespa apenas, é um ponto bem disputado. Acho que é a terceira vez que ele
chega ali e tem dificuldade em ultrapassar. Subiu forte de 97 até 120. Eu achava que ia corrigir bem antes até, não achava que ia subir tanto assim. E aí tivemos uma correção boa hoje no mercado brasileiro, sendo que Estados Unidos subiu bem, né? Ah, e eu acho que a explicação é subiu no boato e caiu no fato, sendo que a taxa de juros nem foi cortada ainda, né? Foi apenas uma sinalização do Copom de que isso pode acontecer. Enfim, acho que é mais ou menos isso, né? Sobre a política monetária. Igor, você acredita em bruxas? Em bruxas? É. Não. Não, elas não existem. Mas não é bom duvidar. Mostra aquele gráfico em dólar, o Thiago. Vamos lá. Ibovespa em dólar, onde está você? Um dos poucos gráficos que eu dou atenção. Aliás, que foi aquele tempero para eu sair em junho de 2007, tá? É aquele gráfico do EWZ? Não, não A gente bota do Ibovespa em dólar mesmo, porque o EWZ tem a taxa de a base administração de e dados tal. é bem mais prolongada. Veja só. Tá, esse aqui Aqui eu tinha atrás, visto. ele é diário, na frequência diária, então não cabe muito. Na parte superior é volume normalizado, não traz informação nenhuma. Eu só botei porque um assinante pediu, então. Mas, em resumo, ele existe desde 1986. Então, tinha um canal de alta que, em 2007, ele passava um pouquinho abaixo desse pico lá em 2000 onde está 2008 aí? 2008 É tá aqui, ó. ó. É lá na máxima, não é? Certo? 2008 é esse pico aí. O pico foi em maio, ok? Tá? E esse canal passava um pouco abaixo disso, tinha feito um breakout, um ligeiro breakout. Esse foi um tempero, não foi fundamental, mas veja só, ele tem um nível de 25.700, que está aí, uma curva pontilhada vermelha. 27.300, desculpa, Gambá. Por aí, pode chegar a 29, Aqui dá 26,5. 27.300. Eu botei 27.300 porque era o anterior, mas teve uma ocasião que ele chegou a perto do 29. Bom, o que aconteceu? Lá em 2012, ele bateu nessa curva pontilhada vermelha, se sustentou, reagiu e depois mergulhou. Mergulhou e depois ficou tentando sem sucesso superar esse nível. E aí veio essa queda aí até janeiro de 2016, né? Tá? De novo, nasceu um bull market e foi fácil para ser pego, não deu estresse, não deu nada, todas as dimensões sinalizaram. Observe que, de novo, a curva pontilhada veio atrapalhar a festa. Né? Teve uma correção, se não me engano, em 2018. E depois Greve dos caminhoneiros. Hã? Greve dos caminhoneiros, depois eleições também. E depois testou lá em 2019, aí veio o Covid, etc. E aí, de novo, testou 2 vezes aí. Blá, 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 blá. E desta vez, deixa eu só ver esse gráfico de perto aí, porque eu sei que... Agora não testou, mas tá chegando mais perto aqui. Isso. Tá muito pertinho. Essa é a bruxa que eu estava me referindo. Eu vi algo semelhante no EWZ. Né? O bom desse gráfico é que a base ele é muito mais ampla, entendeu? Sim. WZ, se eu não me engano, começou na década de 2000, né? No início, né? Aqui, como é Ibovespa dolarizado, é diferente, né? Esse aqui é melhor, obviamente. Até porque eles não tem uma correlação de 100%. Por exemplo, nos últimos meses está um pouquinho desgarrado. Mas você vê que... Quantos ciclos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 círculos aí. E ainda mais sem um trigger muito forte aqui para o Brasil, né, Gamboa? Fica difícil a gente imaginar que o mercado vai conseguir, se ele chegar aqui, vai conseguir superar e dar sequência, né?
O Sim, trigger um que todo trigger mundo muito forte menciona para é a cá. taxa de juro caindo, né? Mas vamos É, lá, nós temos um governo diferente hoje que acredito eu que nos próximos anos vai querer continuar gastando. Então a política fiscal vai dificultar muito a política monetária. Esse corte de juro que todo mundo fala, ele vai acontecer, mas não vai ser de 100 em 100 basis points, não vai ser de 75 em 75. Eu Não vi vamos de voltar outros para economistas. 2 e pouco, né? Não, então, não vai para 2, não vai para 5, não vai para 6. Falam em uma taxa de juro de 8, 9%, certo? Isso desconsiderando qualquer movimento muito abrupto da política fiscal daqui para frente. É uma expansão fiscal, o governo vai gastar mais e qualquer coisa do gênero. Então seria assim 8% ou 9% no melhor cenário possível. tá certo. É isso aí, Uhum. turma. É isso aí, turma. Aqui o Sérgio tá dizendo isso é ruído aleatório, Bov indoor tem que ver em décadas em escala log. Cara, a gente tá aqui em escala semi-log, a gente bota aqui, ó, escala semi-log, e estamos vendo em décadas, ó, desde 2000. Então, eu acho que isso tu olha bem claramente aqui, tu vê que, Ele tu está vê que restrito. não é ruído, sabe? Mas cada um com a sua opinião. No TradingView, este gráfico aí é o IBOV barra UST BRL. Exatamente, Gutenberg. Se tu bota para pesquisar IBOV barra UST BRL, tu vai conseguir encontrar este mesmo gráfico aqui. Tem que ser o dólar à De... vista, né? Uhum, é isso aí. A Newton pediu para te comentar, Igor, sobre o indicador ali dos junk bonds, o índice de liquidez que a gente estava mostrando, as divergências que ele dava para o mercado e tal antes. Eu não conheço esse indicador que vocês possuem de liquidez, eu não sei como é que ele é calculado. Os únicos indicadores de liquidez que eu conheço são, que nem o Gambaldi comentou, aqueles calculados semanalmente pelo Fed de Chicago, né, de crédito, de liquidez, de risco, que é o indicador de condições financeiras, né? Mas acho que a pergunta não seria para mim, seria para você. Esse indicador ele tinha um termômetro na parte no organismo mais frágil, né? Onde geralmente os ventos contrários ou favoráveis vai repercutir neles, quer positivamente ou negativamente, né? O setor mais frágil, que são as empresas endividadas, classificadas como junk bonds, eles acusam o golpe em primeiro lugar. Daí porque ele é sensível a condições adversas, né? E, por essa razão, ele é um indicador antecedente. Eu diria muito, mas muito bom mesmo. Newton, a gente pode fazer... pode falar, Igor. Agora que eu entendi a pergunta, ele quer saber a minha opinião. Ele quer saber a minha opinião. Sim. É importante perceber que no mercado americano, né, os índices que mais ficaram para trás, olhando para a performance em 2023, são de empresas de pequena capitalização. São as empresas, as small caps, né? Eu há um bom tempo venho acompanhando small caps, querendo aportar em small caps. Hoje eu aportei pela primeira vez em 2023, mas sem aquela convicção assim, porque a gente sabe que num ambiente recessivo são os ativos que mais sofrem dada a contração dos lucros, né? O ambiente macroeconômico ele fica muito adverso, essas são as empresas que sofrem bastante. Então esses indicadores ali, eu acho que são muito válidos e o mercado, ele quando a gente olha para a S&P, a visão ela é conturbada por conta das empresas de tecnologia que fizeram o S&P subir. S&P no ano continua subindo ali seus 2 a 5%, tirando as empresas de tecnologia, né? As 7 magníficas, como estão sendo chamadas no mercado, e eu venho usando esse termo recentemente. Então, quando a gente fala em bull market, cara, é complicadíssimo falar sobre esse assunto, porque a sensação que dá é que estamos em bull market nos Estados Unidos, olhando para a performance desses ativos. Mas como é estimulado só por poucos, fica aquela dúvida. O resto vai acompanhar essa alta ou essas que subiram vão voltar a cair? Talvez essa discrepância fique assim por um bom tempo. Isso pode demorar um tempão até nós vermos um movimento mais interessante do resto dos setores e das big techs que eu havia comentado. Uhum. E para entenderem o racional desse indicador, a Newton e outras pessoas, é bom pensar assim, vamos pensar aqui em termos brasileiros, que daqui a pouco vai fazer mais sentido na cabeça de vocês. Existem debêntures, títulos de renda fixa, empresas captando recursos entre os investidores, né?
E aí uma delas, por exemplo, é títulos de renda fixa da VEG e títulos de renda fixa da Oi, da Via Varejo, sei lá, escolham qualquer empresa aí que está passando por dificuldades. Vamos pensar nas americanas, que é um caso mais recente, né? Então, quando tiver qualquer desconfiança de que vai dar alguma coisa ruim na economia, alguma crise de crédito, coisa assim, às vezes a debenture da VEG ali, tu vai querer depois vender no mercado secundário e tal, ela não vai mexer muito. Agora, a da Americanas, qualquer mínima desconfiança que os investidores tenham sobre as condições financeiras, sobre a política monetária e tal, ela já vai começar a se desvalorizar, né? Ela é muito mais sensível. Os investidores que estão comprados Americanas, eles estão com muito mais pulga atrás da orelha e esse título ele vai ser muito mais sensível a essas mudanças. Eu estou dando um exemplo de negativa, né? Mas um exemplo de uma mudança positiva aí também é totalmente verdade, né? Então, por isso que normalmente os esses indicadores que tem junk bonds, títulos high yield, eles são muito mais sensíveis a um estresse financeiro e conseguem muitas vezes antecipar o mercado de ações no geral aí, nos seus ciclos. Só um detalhe técnico aí que é muito interessante para compreender esse indicador. Se você pegar esse mesmo indicador, ele sofre duas transformações lineares, ok? Se você fizer a mesma coisa para os títulos que não sejam Jack Bonds, ou seja, escapou o Investment nome. grade? Investment grade, de grau de investimento, esse conjunto de títulos, por exemplo, o índice de liquidez aí são mais ou menos quase 2.000 títulos, tá? Então é uma amostra bem representativa. Muito melhor que muitos ETFs aí. São 2.000 títulos. Okay? Se você fizesse o mesmo exercício com títulos com upgrade, eles te dão uma visão completamente diferente. Caiu muito mais com o aperto monetário do que esse aí. Pela simples razão que títulos de investment grade têm uma duração maior. Então tem um duration que o torna mais sensível à taxa de juros. Os títulos de risco mais elevado, eles são mais curtos e esse efeito duration é menor. Tá? Essa é uma das explicações, além de ser o setor frágil, mais frágil da economia, no ambiente de negócios, ele não tem o efeito ele tem muito pouco efeito do duration, diferentemente daqueles títulos de investment grade, tá? Que são mais longos, né? O mercado aceita esses títulos mais longos, então são sensíveis à taxa de juros. Tá? Então, essa sensibilidade é muito menor nesse apresentado aí, e o que sobra realmente é uma métrica boa para você entender como estão as condições financeiras. Tá bom, turma? É isso aí, então, pessoal. Quer passar mais alguma coisa para a galera, Igor? Como é que o pessoal que eventualmente veio da Quad, que produtos tu oferece aí para melhorar aí a análise macro do pessoal? Compartilhe um pouco mais aí. Eu, aqui na minha empresa, eu tenho um curso de economia onde eu ensino o que é economia de forma bastante básica, né? O início, falando sobre os fatores de produção, os agentes econômicos, aquela coisa bem introdutória, passando para coisas bem mais específicas e técnicas, como os indicadores econômicos, os indicadores de mercado que nós acompanhamos e ciclos econômicos. Então é um curso que vai desde o mais básico até um conhecimento mais específico para ciclos econômicos e a influência disso nos mercados. E aí no YouTube, para quem quiser acompanhar diariamente ou semanalmente, depende muito de quando eu faço os vídeos ou as postagens, seria em tempo real, a avaliação do que está acontecendo Brasil, Estados Unidos e mundo como um todo. Né? Então o curso é algo mais técnico, algo mais teórico, inclusive eu diria, e o YouTube, lá nos membros, você pode assinar, é uma mensalidade, é o dia a dia de quem está ali olhando para números o dia inteiro do mercado financeiro. Seria mais ou menos isso. E aí acompanhar as redes sociais, né? Twitter. Inclusive eu estou com um tweet muito bom agora que eu vou publicar. Alguém que perguntou sobre o Fed, né? Professor, você acha que
pode vir uma paulada no mercado na próxima vez, referente à manifestação do Fed. Como o Fed está cada vez mais próximo de terminar o seu trabalho, a taxa de juros vai subir o quanto? 25, 50 basis points, vai depender muito da inflação. Eu acho que não vale nem um pouco a pena acompanhar o que os membros do Fed falam. Valia a pena acompanhar um ano atrás, quando eles estavam começando a subir o juro e ninguém sabia até onde o juro subiria. Agora que o trabalho deles está quase pronto, isso é, que me refiro ao trabalho de tirar o juro de 0 até 5 e pouco, não vale tanto a pena acompanhar, certo? Vale a pena acompanhar os indicadores econômicos para ter uma noção, né, fazer o diagnóstico do que está acontecendo com a economia, como ela está sentindo os efeitos da política monetária. Uhum. Perfeito. E tem uma pessoa aqui falando que tá com problema para aplicar o cupom de desconto do teu curso, Igor. Como é que ela entra em contato ou como é que ela resolve isso? É que o cupom ainda não está funcionando de propósito. As inscrições do Ah, curso vão abrir quarta-feira que vem, da outra semana. segura a emoção então, Secato. Daqui a pouquinho vai estar disponível. E é isso aí, pessoal. Para quem eventualmente se interessou pelo nosso trabalho aqui, eu e o Gambó, a gente tem uma casa de análise. A gente também está entrando no ramo de gestão de carteiras agora, que vamos lançar em breve aí nossa Wealth, para administrar diretamente o patrimônio de clientes de alta renda. Mas aqui, quem eventualmente se interessa aí, o Gamboge aí, como tá, Jarbas _ Gamboge, esse é o Twitter dele. No Twitter ele é bastante ativo. No Instagram ele não usa muito o Instagram pessoal dele. Aí a gente usa, eu e ele utilizamos juntos o da Quad Financial. Então é só vocês digitarem, vou botar aqui até instagram.com/Quad Financial nos comentários, que vocês podem nos achar lá e se eventualmente tiverem interesse em adquirir nossos planos de assinatura, o Gamboge tem carteira recomendada no Brasil e no exterior, uma carteira de multimercado em que ele faz ela a partir da análise das 4 dimensões: valoração, indicadores econômicos, sentimento e price action, que é justamente um pouco mais do que ele estava abordando hoje, né? Hoje a gente abordou um pouco mais os fundamentos econômicos, mas também essas outras dimensões são abordadas nos relatórios, e o Gamboge faz as recomendações dele a partir disso. Toda terça e sexta tem relatório cobrindo o mercado brasileiro e americano. E é isso aí, pessoal. Espero que nos acompanhem aí nas redes, todos nós. Esperamos ter podido, já foram 2 horas de live, esperamos que tenha valido a pena o tempo de vocês aqui nos assistindo, que tenha um pouco do que o Igor falou, um pouco do que o Gamboge falou, que tenha agregado, nem que seja um único tijolinho na construção aí do conhecimento de vocês sobre os mercados, sobre economia. Se agregou um pouquinho mais do que vocês tinham antes da live, já estamos com a missão completa aqui para essa terça-feira. E é isso. Deem um tchauzinho aí para a galera, pessoal, e aí vamos encerrando, eu acho. Boa noite a todos aí, galera. Agradeço aí a participação de todos que estiveram com a gente e também aqui do Gamboge e do Tiagão. Nós vamos fazer de novo essa live, acredito nós, mês que vem, alguma coisa assim, para avaliar novamente o que está acontecendo com a economia dos Estados Unidos, que é o mercado que a maioria deve acompanhar. Eu tenho muitos seguidores que são investidores de criptos, né? Eles não querem saber nada de Copom, de Senado e Brasil e Bovespa. Tudo bem, não tem problema. Falaremos sobre Estados Unidos de novo e sempre pincelando um pouco de Brasil, que temos aí investidores domésticos também. Eu sou mais Brasil do que qualquer outro lugar, então eu acompanho um pouco mais. Mas agradeço a participação de todos vocês, tá? Boa noite aí para vocês. Feito, pessoal. Uma ótima noite a todos e até mais.